Olá, bem-vindos a mais um MielomaCast e hoje eu vou deixar o nosso convidado apresentar o tema para vocês. Os nossos convidados. Bom, Cris, obrigado mais uma vez aí pela presença aqui, né, e mais uma gravação da IMF. E tenho o imenso prazer de falar sobre prevenção e tratamento das infecções nos pacientes de mieloma múltiplo e ter aqui junto com a gente dessa vez a doutora Marjorie Vieira Batista, que é médica infectologista e dedicada exclusivamente aos pacientes oncohematológicos dentro do nosso centro de referência do AC Camargo Cancer Center. Que time, hein? Então vamos falar o que mudou nesses últimos tempos com as novas terapias, os bispecíficos, os CAR-Ts, ou as terapias triplas, quádruplas. O que muda para o paciente de mieloma quando a gente fala de prevenção de infecção? Antes de passar a palavra para a Marjorie, uma coisa para enfatizar bastante para o pessoal aí. A gente fala muito que são tratamentos inovadores, né? São tratamentos que romperam barreiras, né? Do ponto de vista de inovação, de mecanismo de ação, tudo isso daí. Mas assim, tanto o bispecífico quanto o CAR-T são tratamentos que a gente consegue ter profundidades de resposta muito boas, né? Então consegue beneficiar esses pacientes em duração de resposta, em sobrevida, claro que é aquilo que todos nós queremos, mas a gente tem um cuidado especial, né? Por conta do perfil de infecção que mudou, né? Então, acho que o paciente de mieloma já é um paciente que já tem um cuidado especial que a gente tem que ter, né? Isso desde o diagnóstico, né? Já que é uma doença que ela já acarreta uma imunossupressão decorrente da própria doença e os tratamentos que a gente via até então, né? Também a gente tinha alguns cuidados. Agora, com essas novas imunoterapias, a gente tem cuidados adicionais que a gente foi aprendendo aí também, desde os primeiros estudos clínicos que a gente teve a oportunidade de participar, até essas terapias chegarem na prática clínica. Então, Marjorie, fala um pouquinho aí pra gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Jair, pela apresentação. Para mim é um prazer estar aqui poder falar um pouco de infecção nesse cenário. Eu acho que tanto o CAR-T quanto os bispecíficos, eles trouxeram, foi uma sacudida que a gente teve, não só no cenário do mieloma, mas também no cenário do linfoma também, né? Com relação aos processos infecciosos que acontecem nessa população. É claro que já tinha um processo infeccioso que era inerente também aos outros tratamentos padrões aí do mieloma múltiplo, mas com a terapia celular, por exemplo, a gente sabe que depois que o paciente recebe a terapia, ele vai ficar com uma sequela imunológica durante um período provavelmente aí do primeiro ano, né? E quais são os principais, né, prejuízos que esse paciente vai ter, né? Ele tem uma hipogama-globulinemia no primeiro ano, né, depois da infusão da terapia celular. Que é isso? E isso é uma diminuição, vamos dizer assim, da quantidade de anticorpos aí que esse paciente tem, principalmente as custas de IgG, IgM, IgA. E qual que é o papel dessas células? É de proteger a nossa mucosa, principalmente do trato respiratório. E aí a gente tem as principais infecções que podem acontecer. Infecções bacterianas do trato respiratório, então sinusite, amidalite, pneumonia. Então, frequentemente esses pacientes vão tendo episódios recorrentes, e aí vale muito a pena a gente vigiar esses pacientes, tá? E aí, diferentemente do bispecífico da CAR-T, que você vai lá e infunde uma vez, e aí depois o paciente tem um fôlego para o sistema imune recuperar, no bispecífico é uma terapia mantida, contínua. Então, essa supressão dessas células, ela é contínua. Então, esse paciente tem uma chance até maior do que na CAR-T de fazer esses episódios de infecção. Então, assim, a estratégia que a gente reformulou, né, já aí dentro do AC Camargo, de vigiar muito de perto esses pacientes. É claro que, assim, existe uma abordagem, né, desses pacientes. Primeiro, o processo de imunização. Então, se eu quero prevenir infecções virais e bacterianas, se eu tenho vacinas que são imunopreveníveis, eu vou lá e vou administrar essa vacina para os pacientes. Idealmente, essas vacinas têm que ser administradas antes da terapia celular, antes do bispecífico, e melhor ainda se for no início da jornada do paciente, quando ele chega no diagnóstico do mieloma múltiplo, que aí o sistema imunológico dele não está tão afetado pelo tratamento, né? Então, isso do ponto de vista das vacinas que a gente está falando. Com relação às profilaxias, e a gente pode usar medicamentos profiláticos para evitar infecções, a gente tem, tanto que do ponto de vista das infecções virais, aí o principal vírus, o herpes vírus, aquele, né, que reativa na boca, na pele também, só que aí a gente está sempre preocupado em prevenir infecções mais profundas, tipo um herpes que venha no esôfago, uma encefalite, que é um herpes no sistema
sistema nervoso central, então há uma recomendação da gente usar a profilaxia com a ciclovir e valaciclovir para esses pacientes, tá? O Bactrim, que preveniria aí uma infecção por pneumocistis, que é um fungo, né? Então, a gente sempre administra para esses pacientes também. Agora, é muito questionável, tá? E não existe nenhum estudo que recomende isso de maneira formal, a profilaxia com antibacteriana. Apesar de existir a possibilidade de infecções bacterianas e até de repetição, o uso de antibióticos, né? Tipo uma levofloxacina, de profilaxia, não tem uma recomendação formal. Tem até... Bactrim. Só o Bactrim. Só o Bactrim no intuito de prevenir a profilaxia do pneumocistis, que é esse fungo que faz uma pneumonia grave, entendeu? Mas, para a bactéria, não existe essa recomendação. Existem até alguns estudos que mostraram a diminuição dos episódios de infecção bacteriana, mas o preço que a gente paga por isso é, de repente, no próximo episódio, o paciente já tem uma infecção por um germe multiresistente, entendeu? Então, a gente tem que colocar muito na balança o que vale a pena fazer. Então, como não tem um impacto em mortalidade e tudo mais, então vale muito a pena a gente ser um pouco mais cauteloso, e para a bacteriana eu particularmente não acho que existe uma indicação. Uma coisa interessante, desculpa te interromper, mas é que é uma dúvida bastante recorrente do paciente, né? Você falou de tomar um antibiótico sem necessidade e depois aparecer um vírus mais resistente, né? Que você falou. Então, isso vale para qualquer tipo de infecção? Quer dizer, você tem que avaliar o tipo de antibiótico para ver se você não vai estar aí criando uma bactéria mais resistente no futuro? Olha, tem até uma frase que eu sempre falo na enfermaria, as meninas já fizeram até o emoji da minha cara com essa frase, tipo, não existe um vazio microbiológico. Sempre que você vai fazer uma exposição contínua, seja de um antiviral, seja de um antibacteriano, entendeu? Ou um antifúngico, você vai conseguir matar toda aquela população que é suscetível àquilo que você está dando, mas existem aquelas que não são suscetíveis e essas têm uma probabilidade muito grande de emergir, entendeu? Então, talvez o preço que você vai pagar por aquilo que emerge, né, pode ser muito caro, pode ser uma bactéria mais resistente, pode ser um vírus mais resistente, pode ser mais oneroso fazer esse tratamento. Então, toda estratégia ela tem que ser custo-benefício, entendeu? Na beira do leito. Então, para a bactéria, isso não é. Para o vírus herpes, isso já se demonstrou com certeza. Se a gente não fizesse a profilaxia com a ciclovir ou vala que a gente faz, com certeza os pacientes iam ter episódios de repetição com herpes, que é um vírus muito frequente, entendeu? Na população como um todo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Né? Eu falo isso porque vou dar um exemplo, uma coisa que a gente tem dúvida, mas aí ela como infecto pode até fugir um pouquinho do tema, mas é uma dúvida recorrente, né? Eu ouvi falar há muito tempo, por exemplo, que antigamente o ciprofloxacino era o antibiótico mais dado para infecção urinária, né? Mulher tem muito tal. E aí, de repente, começou a se falar que as bactérias estavam vindo resistentes ao cipro. Então, o cipro passou a não ser um medicamento de escolha, né? Aí começou-se a ouvir falar eu só sei o nome dele, não sei qual é, Monuril. E aí agora o pessoal está falando que não tá mais dando resultado como antes. Por que isso acontece? Isso é uma dúvida bastante frequente dos pacientes. Pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Felizes somos nós agora que a gente, já faz muito tempo que a gente precisa da prescrição do médico para poder usar um antibiótico. Mas antigamente, quando a gente não precisava, então agora também tem o uso indiscriminado. Então, alguém que chega com sintomas, não tem uma bactéria nem detectada na urina, de repente já usa um antibiótico. Talvez eu poderia usar um Bactrim, uma nitrofurantoína, eu poderia usar um antibiótico que tem um espectro um pouco menor, entendeu? Mas com o uso amplo e restrito, a gente acaba realmente selecionando as bactérias que não têm mais sensibilidade a esses antibióticos. É uma coisa que acontece e hoje em dia a gente tem até bactérias que são mais resistentes, entendeu? Com perfil até hospitalar na comunidade. Principalmente nos pacientes que vivem em asilos, em casas, né, de cuidado. Então, isso acaba acontecendo, porque eles têm uma rotina de ir e vir para o hospital muito grande, acaba que isso é transmitido no ambiente que eles acabam residindo, né? Então, Jair, e o que acontece quando o paciente que está em tratamento com bispecífico ou que ele faz o CAR-T, ele desenvolve uma infecção? Isso, por exemplo, no bispecífico, isso faz com que ele pare o tratamento? Como funciona? Na maior parte das vezes, vamos pensar assim, a gente, é o que a Marjorie colocou, a gente já tenta evitar as infecções, né, seja por imunização, seja por profilaxia, né? Então, assim, se você tem um episódio infeccioso que acaba acontecendo, é porque realmente a gente teve uma infecção que ela passou da profilaxia também, né? Claro que, assim, vale lembrar que alguns cenários ainda de
de medidas preventivas que a gente faz pode acontecer com o paciente no decorrer do tratamento para que a gente evite que ele pare, né? No caso de CAR-T, ele já recebeu o tratamento, então, ou seja, a gente vai lidar com as consequências depois. No caso do bispecífico, para a gente é muito importante, né, principalmente no início, que ele se mantenha no tratamento para que a gente alcance a profundidade de resposta que a gente deseja, né? Então, por exemplo, para os bispecíficos de alvo BCMA, isso a gente está falando do teclistamab, do elranatamab e do linvozetamab, que teve aprovação no FDA, tem alguns estudos clínicos aqui no Brasil rolando ainda com esse medicamento e que talvez possa ser que a gente tenha aí futuramente o uso comercial. São medicamentos que a gente vê, né, de uma maneira mais significativa o comprometimento da imunidade, principalmente essas quedas das imunoglobulinas que a Marjorie estava falando, né? Então, para esses perfis de pacientes, repor imunoglobulina é praticamente mandatório para todos, né? Então, assim, a gente viveu isso muito quando a gente começou esses estudos, né? Quando a gente começou os estudos, os patrocinadores mesmo, assim, nos jornalzinhos, nas newsletters do estudo que a gente recebe rotineiramente e por e-mails de comunicação direta e tudo mais, praticamente bombardeando a gente disso. Olha, não esquece, olha, repõe imunoglobulina e tal, aquela coisa toda, até a gente ter, né, dados próprios do AC Camargo mostrando a importância disso também. Então, isso daí, de fato, o principal é que a gente consiga garantir a continuidade de tratamento desses pacientes, né? Se forem infecções mais simples que acontecerem, escaparem no meio de tudo isso que está acontecendo, né, um monte de medidas preventivas e tudo mais, a gente consegue muitas vezes, né, tratar a infecção, manter o tratamento. Se for uma infecção mais grave, então, por exemplo, o paciente internou hospitalizado, né, teve uma pneumonia mais grave, ou teve uma sepse, né, precisou de uma UTI, por exemplo, que às vezes pode acontecer, né, para poder compensar essa infecção, a depender do tempo que você tiver para poder controlar essa infecção e garantir segurança para que ele continue o tratamento, pode ser que a gente interrompa momentaneamente. Agora, se essas infecções forem recorrentes, mesmo a despeito de tudo que a gente fez, né, de prevenção, teve um episódio infeccioso grave, aí depois lá na frente teve outro episódio infeccioso grave a ponto de colocar em risco a segurança do paciente, é quando a gente discute uma interrupção definitiva, entendeu? São cenários sempre bastante individualizados, que a gente tem que ter um olhar muito especial, olhar caso a caso, e claro, ver o perfil de doença, ver a resposta, ver o perfil do paciente também, né, para a gente de fato ver se dá para a gente seguir, né? Não, acho que é fundamental. Acho que esse é o terceiro pilar, né? Então, vacina, profilaxia e a reposição de imunoglobulina, tá? Que hoje a gente entende como uma necessidade, né? E aí, lá no AC Camargo, a gente desenhou um protocolo muito bem estabelecido em que situações que a gente poderia fazer como uma profilaxia primária, ou seja, vai começar com teclistamab, elranatamab, esse paciente tem uma imunoglobulina abaixo de 400, esse paciente vai fazer uma profilaxia com a imunoglobulina, entendeu? Então, a gente já faz isso na nossa prática para evitar, porque a gente já sabe que esses alvos vai ter uma infecção recorrente. Para outros alvos, tipo GPRC5D, esse não, a gente vai olhar, monitorizar, ver se esse paciente faz as infecções de repetição, e aí se ele fizer infecção de repetição, aí sim a gente começa a profilaxia direcionada. Que é o alvo do talquetamab. Que é o alvo do talquetamab. E aí, isso também engloba até os outros pacientes de mieloma, que também na jornada do tratamento que não seja com bispecífico e CAR-T, a gente também monitoriza eles também. Então, aí acaba caindo no mesmo sequência do fluxo que a gente faz para o talquetamab. Se esses pacientes têm infecção de repetição, está tratando com daratumumab, bortezomib, ou se não está fazendo a CAR-T, esses pacientes a gente vai vigiar. Se tiver infecção de repetição, a gente também faz, tentando minimizar. E aí, Cris, uma coisa muito importante que a gente fala, porque até o infecto, e de certa maneira o hemato também, a gente sempre foi meio preconceituoso com a imunoglobulina, né? Porque a gente sempre quer que alguma coisa tenha impacto em sobrevida. Mas quando a gente fala em neoplasias hematológicas, várias coisas competem com o óbito desse paciente. Então, a gente, talvez o que a gente deva ter como alvo é tipo uma melhora da qualidade de vida, pacientes que não vão ficar internando por conta de infecções de repetições recorrentes. Então, tudo isso vale muito a pena para o paciente que já tem, né, uma jornada ali difícil. Então, hoje em dia, a gente olha para a reposição de imunoglobulina para tentar evitar infecções graves, que são essas que podem ameaçar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida dele durante a jornada do tratamento. Uma das diferenças, né? Qualidade de vida. Exatamente. Uma das diferenças que a gente vê, inclusive, assim, no bispecífico do CAR-T, isso falando do BCMA em especial aí, né? Então, de novo, anticorpo bispecífico, BCMA, o teclistamab e o elranatamab, e a CAR-T que a gente tem hoje disponível, que é o Cilta-cel. Quando você faz o CAR-T,
você também vai ter esse impacto que você tem do alvo na questão da produção de imunoglobulinas. E muitas vezes essa vigilância maior que a gente tem no rigor da reposição, ela é maior ali nos 6 primeiros meses. Às vezes tem alguns casos que se estende até por volta de mais ou menos 1 ano. Mas no biespecífico, não. No biespecífico, o que acontece? É aquilo que a gente falou sobre terapia fixa versus terapia contínua. Se você continua expondo esse paciente, então, ou seja, se você começou a dar imunoglobulina, você tem que continuar, né? Então, acho que é uma outra questão, porque com CAR-T você vê que às vezes você vai esperar, você não sabe em qual momento isso vai acontecer ao certo, mas vai acontecer, que é uma recuperação, uma reconstituição imunológica. Com biespecífico, se você continua dando, os níveis continuam baixos. Então, ou seja, não arrede o pé, ou seja, não baixa a guarda com relação à imunoglobulina para a gente não deixar esses pacientes em risco. Vê que, como é, né, gente? É customização da prevenção e do tratamento. Quer dizer, não é uma forma que vale para todo mundo. Ah, tem mieloma, não. É personalizada de acordo com o tratamento, de acordo com o paciente, né? E é bem curioso o seguinte, hoje a gente já fala isso de uma maneira mais tranquila, né, e muito mais respaldada, mas quando a gente começou isso tudo, né, então vamos pegar assim, os primeiros pacientes recebendo isso por estudo clínico, isso para a gente foi aprendendo junto, né, então, ou seja, a gente foi vendo isso acontecer, né, na realidade dos primeiros estudos, na medida com que foram saindo também mais dados na literatura mostrando e enfatizando isso daí para a gente foi entendendo também, né, na medida que foi sendo reportado mais dados da literatura, o perfil de infecção que mudou, né, que tipo de cuidados que a gente tem que ter. Então, acho que hoje, né, assim, e de novo um fato bem importante, que bom que o Brasil esteve na vanguarda disso. Né, que bom que a gente teve essa oportunidade de ter isso, os estudos acontecendo, as aprovações que também não levaram tanto tempo em termos de diferença de timeline em relação ao que a gente tem nos outros países, que era uma dor do passado muito grande que a gente tinha, né? Então, tudo isso acho que fez o Brasil se alinhar com o restante do mundo para que a gente pudesse também colocar essas intervenções o mais rápido possível na jornada dos nossos pacientes. E é algo que a gente vai ter que acostumar e lidar, né? Eu falo isso porque isso que o Jair falou, assim, né, da terapia contínua, já tem trabalho mostrando que aqueles pacientes que respondem ao tratamento, eles têm permanentemente uma queda dessas células, entendeu? Na jornada inteira. E aqueles que não respondem ao tratamento já até recuperam essas imunoglobulinas ao longo da jornada deles. Então, para que eu tenha a resposta desse paciente, ele vai ter que receber alguma profilaxia durante, né, todo o tratamento. Vai ter que ser vigiado em relação a isso. E já tem outros trabalhos também mostrando que aqueles pacientes que fizeram profilaxias primárias ou profilaxias direcionadas para infecção de repetição, eles conseguiram manter o tratamento por muito mais tempo, receber muito mais doses, por exemplo, de bispecífico daqueles que não receberam. Então, é uma outra contrapartida de manter o tratamento e chegar no alvo da resposta terapêutica. Sim. Muito bom, gente. Eu acho que, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a gente chama a doutora Marjorie e o doutor Jair para responder a dúvida de vocês, né? Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. E é assim que a gente faz o nosso dia a dia, levar informação para vocês se sentirem mais preparados, para serem parceiros do médico na tomada de decisão, para que vocês possam, acima de tudo, ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Obrigada para vocês que ficaram com a gente e até a próxima. Obrigada, doutor Jair, doutora Marjorie. Obrigado, Cris. Sempre um prazer. E, bom, e aqueles que quiserem, né, mandar as dúvidas, igual a Cris colocou ali também, a Cris vez por outra me pede. Você grava um stories ali rapidinho, responde a dúvida de um, de outro, a gente está sempre à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado aí, Cris, mais uma vez. Obrigada. Até mais. Obrigada.